nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, muito bom dia, eu sou Adalberto Benhaja da BHC Sistemas. A gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Hub. E hoje é o nosso 116º episódio, 116 episódios nesse pouco mais de 2 anos de Integrando a Segurança, onde o nosso objetivo é de alguma forma a gente compartilhar conhecimentos, compartilhar ideia, compartilhar experiências e cases para a gente conseguir ajudar o nosso mercado a subir a régua, a gente conseguir cada vez mais entregar mais valor para os nossos clientes, os clientes, as empresas, as residências, os condomínios, os órgãos de governo, conseguir enxergar cada vez mais valor no segmento de segurança e ver o quanto a gente, de fato, o hashtag Somos Essenciais, a gente pratica e coloca em prática, a gente vai da teoria para a prática e faz isso acontecer. O Integrando, nesse ano a gente vem passando por tudo que uma empresa faz. Então a gente lá no início do ano falou bastante sobre vendas, prospecção, sucesso do cliente, métricas de venda, falamos de projetos, falamos de TI, falamos de RH, falamos de compra e agora a gente vem falando um pouquinho mais de gestão, que é tão fundamental para os negócios, para as empresas de fato crescerem e fazerem sentido existir no mercado. Então hoje a gente vai falar bastante sobre gestão e estou aqui com um convidado mais que especial, que é o Wanderson da G4S. Super prazer tê-lo aqui com a gente, obrigado por ter topado o convite, ótimo dia, seja muito bem-vindo, Wanderson. Legal, prazer estar aqui com vocês, uma honra, vai ser bacana essa conversa aqui. Top, não tenho dúvida nenhuma. E dá aqueles recadinhos para você que está assistindo a gente, chegando aí, não esquece de sentar o dedo nesse like, vamos ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para muito mais pessoas e fazer esse conteúdo ser bastante relevante. Você também pode clicar em compartilhar e mandar o link para quem você quiser, que é bem importante o pessoal ter conhecimento, porque eu não tenho dúvida nenhuma que esse papo vai ser incrível. E se você não está inscrito ainda no canal do CT Hub, se inscreve e depois que você se inscrever, você ativa todas as notificações, assim sempre que um programa novo começar aqui, você é avisado, é notificado, clica e já vem assistir. Você pode deixar perguntas aí, então você está chegando no chat, além de mandar o bom dia, que daqui a pouco eu vou referenciar todo mundo que está no chat aqui, mas pode mandar perguntas, vamos bombardear o Wanderson aqui de perguntas, porque ele está doido para responder, ele sabe tudo e mais um pouco de gestão, tem um monte de história legal para contar para a gente, para compartilhar, para a gente sair desse bate-papo mais inteligente, melhores do que a gente começou, não tenho dúvida nenhuma, então pode mandar perguntas. E se você está assistindo o Integrando, eu quero ver você também lá nos meus stories, nos stories do CT Hub. Então você pode dar um print na tela e manda lá, coloca o stories no Instagram e marca @AdalbertoBenhaja, @CTHubOficial, que a gente vai repostar, porque a gente mostra lá que você está acompanhando o Integrando. Vamos lá, Wanderson, obrigado mais uma vez por ter topado. E, bom, a galera certamente já esteve com a gente num Café com Segurança, foi sensacional. Mas enfim, para de repente quem está chegando agora, né, não pegou muito bem, se apresenta um pouquinho para a galera. Quem é o Wanderson? Legal. O Wanderson é um profissional aí que vem trabalhando muito forte aí desde os 15 anos de idade, né? E a gente vem se especializando todo dia, né? Dia sim e dia também, não tem sossego, né? Com o aprendizado. Mas desde 2006 eu venho ajudando empresas a fazer turnaround. O que é isso? É mudar a direção, né? Vem na marcha ré e ir para frente, fazendo grandes reestruturações, e fazendo com que a empresa saia de um momento ruim financeiramente e passa por um momento sustentável ou até muito bom financeiramente. Então, o meu papel é ajudar empresas. Já estou hoje, atualmente sou diretor de operações do grupo G4S. A G4S é a maior empresa do mundo com 800 mil funcionários de segurança, então nós somos bastante grandes, estamos em mais de 90 países. E o que é legal é que a gente começa a aprender um pouco também como é que o mundo está funcionando e vendo segurança, e isso é bacana que a gente traz para o Brasil também, esses conhecimentos e essas inovações. Legal, sensacional. Agora vamos lá, a gente colocou um desafio de falar de gestão, só que gestão orientada a resultado.
Porque as pessoas falam bastante de gestão, virou até uma palavra para servir de desculpa para um monte de coisa. Tal coisa é gestão, mas às vezes as pessoas não sabem nem o que de fato é gestão. E além de a gente falar do que é gestão, a gente fala de gestão ligada a resultado, né? Que é aquele negócio, não adianta jogar bem, precisa de fato ganhar jogos. Então fala um pouquinho da sua visão sobre gestão, a importância de se ter gestão num negócio, numa empresa, e quando a gente joga isso para resultado, para fazer isso trazer mais resultado. Do que é que a gente está falando? Legal. Vamos lá. Quando a gente fala em gestão orientada a resultado, nós estamos falando de um modelo de administração de empresas. Legal. Que vai exigir um grande comprometimento, um grande compromisso do seu time para bater metas. Perfeito. Então a forma de traduzir o que é isso é como você, através das pessoas, vai entregar metas. E o que são essas metas, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho para discutir. Então, quando a gente entra numa empresa, eu falo porque eu venho fazendo isso desde 2006, mas o primeiro passo é, o que essa empresa quer? Quais são os objetivos? Eu não estou falando de missão, visão, valores, isso é muito importante, mas eu estou falando de outros objetivos. O que eu quero que o mercado pense sobre mim? Esse é o primeiro ponto. Qual é a minha estratégia de crescimento? Vai ser orgânico? Vai ser aquisições? Qual é o meu foco? Eu vou trabalhar preço, eu vou trabalhar valor. Então é importante ter essa clareza de quais são os objetivos estratégicos da empresa e o mais importante, qual o resultado que eu quero entregar. Porque assim, Adalberto, não adianta jogar bonito. O que importa é o resultado. Eu falo muito com a minha equipe o seguinte, o resultado ele é o fiel da balança. Se você fez um bom trabalho, o resultado vai estar lá. Perfeito. Se você fez um trabalho meia boca, o resultado vai estar lá. Vai dizer que vai ser um resultado meia boca. Se você trabalhou demais e o resultado não veio, você não trabalhou nas causas certas. Então, essa é uma coisa que eu vim falando muito com a minha equipe, que assim, tem que trabalhar certo. Não adianta, que nem eu brigo muito com a minha equipe, do seguinte, eu não cobro vocês não têm um KPI de quantos e-mails vocês leem por dia. Mas vocês têm um KPI financeiro, um KPI de NPS, de qualidade. Ou seja, às vezes a gente desvia a nossa atenção porque nos traz a zona de conforto. E alta performance, é difícil você ter conforto. Veja um exemplo, como a gente falou do futebol, né? Que o importante é vencer a partida. Sim. Com ética, com responsabilidade. Mas não é vencer a qualquer custo, né? Sim, porque mas vencer. Nós, no Brasil, nós temos um conceito muito ruim que parece que você tem um talento e esse talento faz de você um vencedor. Só que o pessoal esquece a quantidade de horas de treinamento, de desenvolvimento, de preparação. Porque no jogo em si, ali é onde você vai dar seu show. Mas para chegar ali, você teve todo um preparo que as pessoas esquecem. Então, assim, quando a gente fala em gestão orientada a resultado, é esse preparo que a gente tem que fazer. Então, assim, você entender os objetivos estratégicos. Basicamente, você vai falar de financeiro, objetivos financeiros e objetivos de cliente, principalmente entrega, qualidade. Você precisa traduzir esses objetivos de uma forma que seja mensurável para os outros níveis da empresa. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um EBITDA, que é o lucro bruto de Y. Tá bom, o que significa isso no caso de segurança, o vigilante, o que significa? Então, assim, a gente precisa desdobrar essas metas. Então, a gente converte esse indicador EBITDA e você vem cascateando desde a diretoria até o nível mais primordial da companhia, Só fazer um parênteses para a galera que está acompanhando a gente, às vezes a galera não é do financeiro, o EBITDA é a última linha, é o lucro final, é o lucro antes de imposto de renda. Perfeito. É isso que é o lucro. De novo, o que faz uma empresa ser sustentável é se ela tem lucro ou não. Sim. Uma empresa que não tem lucro é aquele negócio, você colocaria seu dinheiro, que é tão difícil, num local que você coloca 100 e daqui um ano você vai lá e tem 90? Você quer sempre que tenha mais, né? Exatamente. Então, esse é um bom indicador que a maioria das empresas utilizam. E aí você pega esse lucro, que pode ser 2%, 3%, 4%, 1%, dependendo. Você pega isso e converte em KPIs. E aonde você... Quais são os KPIs? Por exemplo, vamos pensar na primeira linha. Eu preciso garantir esse recebimento. Então você vai criar o percentual de recebimento sobre o percentual de contratos que você tem, qual era a receita prevista versus a receita realizada. Então você começa a colocar indicadores, aí você vai descendo um pouquinho. Se você teve multas,
se isso teve glosas na tua fatura, se isso reduziu o teu faturamento, aí você já está envolvendo já KPIs de qualidade. Se você teve multa, algo você não performou. Quais KPIs? Meu NPS foi ruim, olha, eu fiz algumas coisas erradas e também tomei algumas penalidades. Aí você vai descendo os KPIs, depois você vai chegar, por exemplo, em indicadores como absenteísmo. Não ter as pessoas trabalhando adequadamente, eu vou ter ou uma glosa ou uma multa. Turnover, pagamentos corretos. Então você tem que cascatear isso. Geralmente, por exemplo, na última empresa que eu estou trabalhando, hoje nós convertemos um único indicador, que é o EBITDA, em pelo menos uns 35, 36 indicadores cascateados em volta da empresa. Por quê? É importante entender e colocar os KPIs. Tá, mas legal, Vanessa, eu entendi, então a gente dividiu os KPIs, e todo mundo agora isso conversa com o resultado financeiro, mas por que fazer isso? Porque o ser humano, para trabalhar de forma orientada a resultado, ele precisa ter propósito. Perfeito. Quando você dá o KPI, você está dando, é isso que eu te espero. E é muito bacana isso. O adulto, quando você coloca 10 pessoas, cada um com o mesmo KPI, todo mundo vai se, opa, eu preciso entregar melhor, eu preciso me dedicar. E essa é uma coisa muito importante. Aqui, eu falo isso muito com a minha equipe, eu não quero que você faça o seu, eu quero que sempre quando você trabalha, dê o seu melhor. E não é só na empresa, é na tua vida. Perfeito. Você vai ser um marido, seja o melhor marido. Você vai ser um pai, seja o melhor pai. Aí entra aquela questão do hábito das pessoas eficientes. Se você vai fazer alguma coisa, faça de tal forma que você não precisa fazer de novo. Aí você já começa a trazer pequenos conceitos também de eficiência. Então assim, esse é o começo, né? Que é você converter indicadores financeiros, estratégicos, em indicadores do dia a dia operacional, para ficar mais fácil a conversa. Depois que você consegue criar esse desdobramento dos KPIs, aí você precisa ter, na continuidade, um sistema robusto de medição. Perfeito. Ou seja, esse precisa aferir isso, né? Aferir. E esse, para mim, é um dos grandes. Desdobrar a meta é muito fácil. Tá. O problema é quando você começa a ter medições erradas. É igual um médico, por exemplo. Você vai medir tua pressão. Tá 12 por outro. Mas eu tô quase morrendo, senhor. Então, assim, você está medindo certo? Então, Perfeito. Esse é um grande problema. Por quê? Esses KPIs, eles precisam ser traduzidos ou em valores qualitativos para o cliente, ou em valores financeiros. Se você está medindo um KPI e esse KPI não leva a lugar nenhum, ou ele está errado, ou ele não deveria existir. Sentido, exatamente. Ou ele não deveria existir. Então, assim, e aí, esse é o trabalho que, né, hoje, quando a gente foi fazer, quando a gente vai trabalhar essa reestruturação dentro de uma empresa, a primeira coisa é, qual é o problema que eu quero resolver? E é uma coisa engraçada, né, porque o que é o problema? O problema é algo simples, gente. O problema é a diferença do seu momento atual para a meta. Essa diferença, esse gap... É o problema que você tem na mão. É o problema que você tem que resolver. Porque chegar na meta é o que você tem que estar sempre. E né? é uma coisa, Adalberto, muito engraçada, que quando você tem uma meta, só de você olhar para ela e começar a trabalhar em cima dela, ela melhora 10%. Concordo. É engraçado, porque só do ato de saber que você está olhando, claro que não é sozinha, porque tem todo um conjunto de situações acontecendo, mas ela já melhora de cara. E aí quando você começa a refletir, tentar trazer essa reflexão para o financeiro, aí você vai ter bastante surpresa. Então assim, aí você precisa deixar isso muito claro, e esse balance scorecard, ou seja, esse desdobramento de indicadores, eles têm que estarem correlacionados. Então, por exemplo, eu tenho um absenteísmo, um exemplo, 5% numa empresa. Esse absenteísmo reduziu para 1%. Vamos pensar agora em custo. O que tem que acontecer com o custo? Ele tem que diminuir. Baixar. E aí quando você vai ver no financeiro, baixou? Se ele baixou, você está no caminho. Se nada aconteceu, esse indicador precisa ser melhor investigado, porque tem alguma coisa no processo acontecendo que está escapando. Porque a melhora que você teve na prática não está se refletindo em números ainda. Então, ou seja, você não atacou a causa raiz do seu problema. Perfeito. Então assim, esse é um pedaço muito importante, e às vezes os gestores, eu digo que assim, 99% é inconsciente, tá? Porque media desse jeito, mas nunca tinha essa visão de olhar o tabuleiro de cima, né? Se olha muito o tabuleiro de xadrez na horizontal, mas tem que olhar de cima, porque as peças se correlacionam. Então, isso é muito importante. Então, você conseguiu calibrar o sistema de medição, aí você vai ter aquele negócio, né, que é o que nos assusta quando vai no médico. Você vai ter o resultado de qual é o teu problema, do que você tem. E aí, uau, eu já vi, agora eu tenho os números corretos, calibrados, e aí o que acontece? Tá bom, mas por onde eu começo?
Sempre Ataco por onde agora? Ataque porque nós temos, por instinto, atacar percepção. Sim. Atacar o que eu domino. A minha especialização. Onde eu me sinto mais à vontade, né? Mas será que isso é algo que vai mexer ponteiro? Será que você está atacando... E se vai mexer o ponteiro, será que vai mexer na quantidade... Não precisa? A maior mexida, né? Porque às vezes ele vai melhorar, mas vai melhorar de 1 para 1,5. E às vezes eu tenho que ir em outro lugar onde eu poderia melhorar 1 para 5. Vou atacar essa, né? Exato. Mas o ser humano tem mesmo isso de a gente ir primeiro naquilo que a gente sente mais à vontade. E aí é algo que eu falo muito com o meu time. Eu falo assim, galera, a gente vocês têm que aprender a pensar. E tem que ser seguros, né? Então assim, quando alguém te pede alguma coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é: faz sentido essa pergunta? Que às vezes não faz. Sim. Segundo, qual é o problema que eu quero atacar? Porque a maioria das pessoas já parte, quando um chefe, um líder, um diretor passa uma demanda, a pessoa automaticamente sai fazendo. Porque ele acha que o problema dele é resolver a vontade do chefe. Exato, ele já quer fazer. E não, é trazer resultado. Exato, e aí tem um pedaço, e aí o que nos ajuda a trabalhar muito bem isso é o PDCA. Perfeito. Porque o PDCA, ele é um método. Vamos voltar um pouquinho. O que é método? O método, ele nada mais é uma palavra de origem grega, que quer dizer match é meta, odo é um caminho. Então, se eu tenho um caminho para atingir metas, é mais fácil que tentativa e erro. E hoje, a minha experiência, e tenho bastante, quase 30 anos de trabalho, 90% ou mais dos gestores, eles vão direto para a ação. Eles vão por percepções, por tentativa e erro. E aí o que acaba acontecendo, Adalberto? Num mês você bate, no outro mês você não bate. Num mês você bate, gangorra, né? no mês você não bate. Por quê? Isso não está sustentável. Você não está atacando a causa raiz dos problemas. E aí é onde o PDCA ajuda. O diretor pede uma demanda, o cara vai para execução direto. Mas ele pega e toda a parte de análise, que aí é uma coisa muito interessante. O PDCA, ele tem 8 etapas. Das 8 etapas, Adalberto, 4, você sabe onde está? Qual dos P? Entre P, D, C, A, onde que ele está? Está no P. Do planejar, né? De 8, 50% das atividades estão no P. De planejar. Que no frigir dos ovos, o que é? É eu entender qual é o meu problema. Perfeito. Então vamos lá. E quando você fala, então vamos atacar os 4 itens do P. Primeiro item do P. Qual é o problema que eu quero resolver? Já falei. Problema é a diferença do meu estado atual para minha meta. Chegar para a meta. Então eu tenho que pegar esse gap e eu preciso entender ele. Primeiro passo. Segundo ponto, eu preciso pegar esse problema, o gap, e quebrar ele em Pareto. O que é o Pareto? É uma forma gráfica de entender qual é a maior, onde mais esse problema ocorre. Então eu poder quebrar esse pequeno problema maior em probleminhas e distribuindo eles do maior relevante para o menor relevante. Perfeito. Aí tem a lei do 80-20. O que quer dizer? 80% do resultado estão em 20% das causas. Então, eu não preciso resolver o problema todo. Perfeito. Se eu resolver 20% do problema, eu já estou resolvendo quase 80% do problema inteiro. Isso é um ponto importante porque eu vejo muito isso acontecer, não só na BHC, quanto em outras empresas que a gente conversa e tudo mais, que é exatamente, a pessoa vê um problema que ele tem na mão, pegar uma meta, que seja a meta de vendas, pô, eu tenho uma meta X e eu estou atingindo 5%, 10% da meta. Você fala, cara, tô muito mal, tô a 10% da meta. E aí já fala, cara, eu tenho um baita de um problema, e aí é onde ele já começa a entender que a montanha é muito grande, aí já entra o lado até psicológico, sendo que, basicamente, o que você está falando, para resolver esses 90% aí da meta que ele não está chegando, se ele atacar 20% dos problemas, ele vai estar resolvendo boa parte, né? E vai entregar a meta. E vai entregar, se não vai bater 100%, ele vai estar muito perto já da meta, né? Então, só que às vezes a gente olha 80% do problema porque é o que a gente tem um pouquinho mais de comodidade de resolver. De domínio. Só que isso não mexe ponteiro. A gente fala em Pareto, que é A, B, C, D do Pareto. Não adianta você mexer o W do Pareto, porque ele é muito pouco relevante no resultado final. Ele é um problema. Se tiver com uma operação totalmente redonda e só tiver ele de problema, perfeito, beleza, vai atacar. Vai atacar, mas geralmente não é o que acontece. Então, a gente precisa saber identificar os problemas, e aí depois que você chegou no Pareto, aí você tem que entrar na causa raiz do problema. Ou seja, para cada um dos itens que você identificou, dos 80-20, que geralmente dá 4, 5 itens para você estudar, você precisa pegar cada um desses itens e abrir uma análise de causa e efeito. Aí você vai entrar na causa raiz do problema. Voltando ao nosso médico. Poxa, eu tenho uma doença. Aqui eu vou saber
qual é a doença, qual é o problema que ela tem, o que ela causa, e aí tudo começa a fazer sentido na tua vida, porque o diagnóstico ele passa a ser assertivo. Sim. Aí legal, então eu já cheguei no diagnóstico. E a última etapa agora é qual o plano de ação. Aí tem uma ferramenta muito bacana que dá um trabalho, mas ela é importante. Porque para cada item que você identificar na sua causa e efeito, né? Vai ter que ter uma contramedida. Legal. Ou seja, como é que eu bloqueio esse efeito indesejável, que é o meu problema, né? Você atacando contramedidas. Então aí você vai desfazer através de uma ferramenta chamada 5W2H, que basicamente é assim, essa é o pensamento estruturado. Eu vou resolver um problema. Tá bom, o que você vai resolver? Como você vai resolver? Onde você vai resolver? Por que você quer resolver? Quanto custa resolver? Então, você consegue, quando eu vou resolver? Então, assim, você consegue ter uma clareza, e é interessante, porque quando você começa a escrever, você começa a ver quanto você não conhece o problema. Então, isso te ajuda a criar esse problema. E se você estava fazendo por feeling ou por sair fazendo, você ia estar batendo cabeça ali, porque você nunca ia resolver, porque se você não tem, né, os 5W, você não tem os 2H, você não sabe o porquê que você tem que resolver aquele problema. Né? Lembra que no início eu falei que o adulto precisa de propósito? Você não tem propósito. Você não tem propósito. Aí você faz qualquer coisa. Aí, para quem não sabe que caminho seguir, qualquer caminho serve. Então não é isso. Então isso vem... Mas nenhum deles vai te levar a resultado, né? Mas beleza, você pegou o caminho e foi. Só que você está errado, porque eu estou sendo remunerado e o que se espera que eu faça? Que eu entregue um resultado. Eu não estou sendo remunerado porque eu tenho olho azul, eu sou bonito. Não. Você está sendo remunerado porque eu entregar um resultado. E isso que as pessoas não entendem. Vocês não estão sendo remunerados para fazer o seu. Você está sendo remunerado para fazer o seu melhor. Para você ajudar, para contribuir com que uma empresa possa ser sustentável. Acho que a primeira palavra é ser sustentável, para depois ganhar dinheiro. E aí tem uma outra coisa muito errada no que a gente vê, eu vejo muito nos líderes. Não é errado ganhar dinheiro. Porque o que acaba acontecendo? O acionista, ele é um ser inquieto. E ele é um ser assim, maravilhoso, porque é ele que possibilita a geração de emprego. E o acionista, quando ele ganha o dinheiro, você sabe o que a grande maioria dos acionistas fazem? Ele pega a parte dele, mas 95% ele reinveste. Ele reinveste. O que significa isso? Mais geração de emprego. Exato. Então, por isso que o empreendedorismo é... Eles são inquietos, eles estão sendo iluminados. O empreendedorismo é o que muda um país. Não adianta falar pode ter outras coisas, ser gente romântica, não, é a boa política, não sei o que, cara, desculpa, pra mim não. A única coisa que faz um país sair de nada para algo, crescer, evoluir, é o empreendedorismo, porque é você montar, é ter negócio, é você criar riquezas de forma ética, legal. E é o que você falou, a empresa que é lucrativa, o acionista, ele colocar dinheiro no bolso dele, pode ter certeza, esses percentuais que o Anderson colocou pra gente, trabalha nisso, pelo menos 80% do dinheiro que foi pro bolso dele, ele reinvestiu. Ele é um ser, porque assim, quando a empresa é muito grande, ele não precisa de... Claro, para nós, unitariamente, é muito dinheiro. Mas quando eu olho o todo, ele pega e reinveste. Porque ele gosta de desafio, ele está aprendendo uma coisa agora, ele quer aprender outra. É algo assim, é um ser, de novo, iluminado. Exemplo, Elon Musk, né? Sim. Olha, esse cara quebrou, voltou, e hoje é o maior, em uma distância absurda do segundo maior. Ele é o primeiro cara que pode ser o primeiro trilionário do mundo. E era um cara que recentemente 5, 10 anos... Desacreditado. Totalmente desacreditado. Então aí voltando ao nosso resultado. Então, aonde as empresas a maioria das vezes erram? Não, elas pulam pro D. Direto, vai para execução. No P, D, executar. Eles vão para a execução. Agora, como é que você vai executar uma coisa se você pulou todas as 4 etapas? Não faz sentido você fazer dessa forma. Esse é um ponto. Aí na execução, aonde é o maior erro na execução? Tem uma palavra difícil chamada procrastinação. O ser humano adora isso. Não, e nós brasileiros a gente tem essa característica. De novo, eu falo porque eu tenho um exercício constante diário para falar disso. Porque o que é procrastinar? É deixar para a última hora. Ou seja, não é ter um ritual de acompanhamento. Então assim, você fez um planinho, fez o 5W2H, bacana. Aí passado um mês, você volta lá, cadê o resultado? Aí você vai ver, tudo que a gente combinou de fazer a gente não executou. E aí você tem que criar rituais que podem ser diários, semanais, quinzenais. E lá no 5W2H, você tem isso claro, ó, quem fez e quem não fez, entregou ou não entregou. Então você tem que ser o dono desse projeto que você quer resolver e solucionar. E acompanhar se está acontecendo e cobrar quem é de direito de fazer. Perfeito. Porque na execução, qual é os 2 grandes pontos? Chama-se comunicação, ou seja, você comunicar o plano,
e você treinar o que for que seja ser treinado. Então, é a capacitação. Se você faz esses 2 itens, você só tem que acompanhar. Mas se você quer acompanhar, mas se você não pulou essa etapa... Você não vai ter o que acompanhar, né? Não vai ter o que acompanhar. Então, esse é um outro dado que erra muito dentro das empresas. E aí vamos para o 3º item, vamos lá para o C, né? Para o controle, para o check. Aí entra uma coisa que também é maluquice. Gente, o que não se mede não se gerencia. Você não colocou lá qual era o teu problema, tal, e para cada ação, quanto que ia ganhando, o que você tem que fazer? É pegar e ir lá ver se aquilo que você falou aconteceu. O número subiu ou desceu, dependendo de algumas coisas, qualidade eu quero que suba. Sim. E custo eu quero que caia. Então, assim, aconteceu. Inadimplência, perdas. Então, assim, isso aconteceu. Então, assim, pô, aconteceu. Não aconteceu. Então, o controle, ele é muito bom para você saber, ao final de um período, se aquelas ações surtiram ou não efeito. Porque a pior coisa que acontece, e eu falo muito para a minha equipe, problema não mata, susto mata. É você contar com aquilo, chega no final do mês, então, chefe, sabe o que aconteceu? Não deu. Gente, e não adianta falar que não deu. Você teve 30 dias. Deus te deu 30 dias com 24 horas. Você vai chegar na reunião que acabou o mês e falar assim, não deu? Como não deu? E o pior, geralmente, a grande maioria deu. Por que não deu para você? Você está entendendo o objetivo, você está entendendo o que tem que fazer, está ficando claro. E aí entra uma parte... Se está treinado, se não está, o que você está fazendo para estar treinado? Mas tem um lado de atitude. E tem uma outra questão... E de ajuda. Também. Tem uma outra questão, e assim, cada vez que passa, eu venho sendo mais forte nisso. Eu preciso ter pessoas do meu lado, especialistas. Eu preciso pessoas que o olho brilha, que esteja afim de fazer e que não tenha vaidade de... Como já aconteceu, eu tive um funcionário meu uma vez que falou assim, Wanderson, eu não bati minha meta, mas essa é a última vez. Porque eu não fui disciplinado, eu não acompanhei, eu fiz o PDCA, você fala tanto, mas cara, aquele PDCA eu não entendi direito, não dei bola, e assim, eu tô vendo que eu fiz do meu jeito, continuei tendo os mesmos vícios. Falei, olha, aí como, claro, né, a gente aprendeu os ensinamentos com o pai, né, com Jesus, né, e a gente desvia e fala assim, ok, vai, não faça de novo isso. Sim. Até porque 2, 3, 4, geralmente um executivo, eles têm prazo de validade. Sim. Você ficou um tempo, você não performou, não é nada pessoal, mas infelizmente você não está aderente. É o que você falou, nós estamos nas empresas para trazer resultado. Se o resultado não veio, não faz sentido ter você na empresa. Exato, e não adianta justificar, as pessoas acham que justificar para o chefe muda o placar. Não muda, você perdeu. Não, quando quer trazer o culpado de não ter chegado, cara, pouco importa o culpado. O que a gente tem que saber é como que agora, na próxima, você vai chegar no resultado. Não, e pedir ajuda, né? Porque essa é uma outra coisa. Eu sou muito aberto à minha equipe. Eu até cobro muito, gente, vocês me acionam um pouco. Só que assim, aí vai chegar no final do mês, eu tenho a segunda sexta-feira de cada mês, eu tenho esse ritual de olhar o mês anterior. E acompanhar. E eu tenho lá um dashboard bem colorido por gerente. E eu vejo lá, se tá verde, quer dizer que bateu a meta naquele indicador. Se tá amarelo, quer dizer que ele desviou até 5% aquele indicador. Se tá vermelho, ele não bateu a meta e está superior a 5%. Quando não bate a meta, aí ele tem que fazer plano de ação. Aí os gerentes ficam magoados comigo. Por quê? Eu quero ver o Pareto. Eu quero ver a análise de causa e efeito. E aí você começa a ver aqueles paretos que me engana que eu gosto. A gente tem paciência, educação, respeito, mas você fala assim, isso não vai levar a lugar nenhum. Aí você começa Esse que vem vai ser igual. Aí você começa dia sim, dia não ligar. E aí? Cadê o indicador? E aí? Não entregou? E aí? E aí? Porque assim, as pessoas, de novo, volta aquela questão. Não é preguiça, não é nada. Mas elas não têm a ideia de olhar o processo como um todo. Eles olham pedaços do processo e ouvem muito o que foi dito lá atrás. Por exemplo, isso é recente que eu vou te falar agora. Teve um cliente meu, a gente estava tendo um problema num indicador, e esse indicador era caro para a gente, medido em dólar, tá? Cada penalização, e aí do nada aumentou demais. E aí eu via que o meu gerente não estava entendendo o que estava acontecendo, e o meu cliente estava viciado em dizer que o problema era treinamento. É treinamento. Aí virou uma desculpa pronta. Virou desculpa pronta. Aí eu vi que os caras investiram, nossa, o meu gente, coitado, ele e a equipe dele, mas investiram muitas horas de treinamento. O que aconteceu com o resultado? Não veio. Aí eu falei assim, ó, você tá atacando a causa errada. Não, mas não sei o que. Eu falei, vamos conversar com a pessoa. Chama lá. Vamos entender. Pega o vídeo e mostra o erro da pessoa. Aí que sentamos eu, o gerente, a pessoa de treinamento, colocamos a pessoa que estava cometendo o erro. Olha isso aqui. Tá certo isso aqui que você fez?
Ai, que vergonha, tá errado, eu não podia ter feito dessa forma, que não sei o quê. Aí eu perguntei, mas por que você fez? Não sei. Desatenção, não sei. Aí eu perguntei, você foi treinada? Demais. Ou seja, o problema era treinamento. Olha que loucura. Não era. Mas aí entendemos a causa raiz. Sabe qual era a causa raiz? Era para ter 2 vigilantes num determinado local. O que estava acontecendo? O vigilante, e o maior problema da incidência era no período noturno. E o que acontecia? O vigilante entrava às 7 horas da noite para começar o trabalho dele. E era um lugar de altíssima criticidade, tinha que ter 2 vigilantes. Em alguns momentos pode ficar um vigilante só. No horário do almoço, no horário do jantar. Isso pode. Mas o que estava acontecendo? No meu maior tráfego de gente, entrada e saídas, o cara acabou de entrar às 7 horas, 8 horas ele estava indo jantar. Só que o meu tráfego de entrada e saída era até às 10 da noite. Ou seja, não pode sair. Porque ali faz o feito conferido. Então, assim, você está aumentando a sua chance de erro a níveis absurdos. Fizemos isso. Os erros que eram o número 15, 20, despencaram para 2. Só acertando a escala de trabalho, de refeição. Então, assim, aí é que não, estava atacando o problema errado. Só que, muito provavelmente porque não quis. Aí entra até o lance da humildade que você falou. Sim. O gestor e as pessoas precisam ter humildade de conseguir chamar para si a culpa, né? E olhar sem ser pejorativo. Porque esse é um problema, e aí eu queria entrar no outro ponto contigo, que é como a gente engajar as pessoas para trabalharem olhando o resultado. Para que elas entendam que isso de fato é o que elas precisam fazer. E que qualquer direcionamento, cornetada que você precisa dar e etc e tal, pô, não tem nada pessoal nisso. É resultado porque é o para que a gente é pago, porque senão, na boa, não tem para que acordar de manhã e trabalhar, entendeu? Tipo, ninguém precisa disso, né? Não faz sentido, puta, pra que aguentar e ter que trabalhar, não sei o que tem, se não for pra ter resultado. Senão é só tocar a vida na base da osmose, da repetição, acho que não faz sentido, né? O tempo de todo... Você fala que todo mundo precisa valorizar o seu tempo, né? Fato. Acho que esse é um ponto. Eu falo bastante com o meu time que, assim, se eu parei 5, 10 minutos para te dar uma cornetada, é o principal fator que você tem é o maior feedback que eu acredito em você. Porque eu não valorizo nada mais do que meu tempo. Então, se eu perdi 5 minutos do meu tempo para te dar uma cornetada, cara, é porque eu te valorizo pra caramba. Agora, se eu ficasse quieto, eu vi que você fez besteira, ficou quieto. Cara, já é um baita indício de que, cara, não tô curtindo o que você tá fazendo, eu não vou perder meu tempo te treinando, entendeu? E as pessoas têm essa questão de, às vezes, achar que não. Na hora que você foi lá, mostrou um ponto, mostrou uma cornetada, a pessoa entende que você tá levando pro lado pessoal. Ou quando você tá trabalhando um problema dela, ela entende que você tá falando pra ela que ela não presta, que ela não serve pra nada, que ela faz tudo errado. E aí baixa o engajamento, etc e tal. Como trabalhar isso? Como aumentar aí o lado de engajamento das pessoas, mas engajamento para trazer resultado. É simples, mas muito trabalhoso. Perfeito. Não é uma fórmula complexa. O que eu aprendi, eu estudei um pouquinho, há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, uma coisa chamada andragogia. Legal. O que é andragogia? É a ciência de como o adulto aprende. Perfeito. É diferente. E, basicamente, ele veio de uma forma muito visual e muito exemplo. Então, isso é um dado importante. Eu tenho que ser visual, eu tenho que me comunicar de forma simples e falar muito de exemplo. Legal. E aí entra um dado que é de educação. A maioria das pessoas são muito simples. Não tiveram as oportunidades que talvez eu e você tivemos, apesar que a oportunidade a gente cria, tá? Porque eu já morei em favela, tá? Exatamente. Eu falo muito isso, eu fui atrás, eu estudo até hoje, tenho 46 anos, estudo até hoje, então assim, a gente tem que correr também atrás, né? Com certeza. Então assim, como é que... Você fala, o maior erro que um ser humano pode cometer na vida é se permitir algum dia parar de estudar, né? Mas de novo, eu acho que a gente tem que respeitar quem quer, quem não quer, mas eu sou incansável, eu quero estudar, eu quero aprender, eu gosto disso, eu quero estar atualizado, quero saber o que está acontecendo no mundo, né? Estar antenado. Então, assim, o primeiro passo é entender como é que o adulto pensa. E a outra parte, essa é uma palavra que eu venho pregando muito, quase virando um evangélico, um pastor, um rabino, a palavra chama-se propósito. Então, assim, você precisa dar propósito para a pessoa. A gente está mudando o nosso modelo de treinar as pessoas. Então, o que a gente costuma fazer? Entra uma pessoa para trabalhar no nosso time de alta performance, o que a gente faz? Primeiro passo. O segmento o que é o segmento onde você está? Ele está subindo,
Ele está descendo. Quais são as dificuldades da vigilância atualmente? A eletrônica pode ser uma ameaça, mas essa pode ser também uma oportunidade, porque cria operadores de monitoramento num ambiente mais seguro do que você está ali no ostensivo. Então, você começa a explicar para isso é o que está acontecendo no mercado, entendeu? Vamos falar, o nosso cliente, quem é o nosso cliente? Onde você vai ficar alocado? Uau! Quem é a G4S? Uau, legal! E o que eu espero que você faça? Então, olha, aqui tem uma coisa chamada POP. Procedimento Operacional Padrão. A G4S, a gente vem aí desde o ano passado, colocando que cada posto tem que ter um POP. E para gerar um POP, você tem que ter uma análise de risco antes, senão não faz sentido. Então, a gente está colocando em cada posto, e não é um POP generalista, é um POP por posto. Então, assim, o que eu espero que você faça? Abra a porta dessa forma, faça a revista desse formato e explica em detalhe. E aí eu consegui sintonizar aquela pessoa o quanto ele está no lugar valorizado, e eu estou deixando bem claro o que eu espero que ela faça e quais indicadores que ela tem que me entregar. Então, assim, um vigilante nosso, por exemplo, ele tem que ter uma aderência de 86% à escala dele. Nossa, Vanessa, aderência à escala? Você trabalha 12 horas, você tem direito a 1 hora de refeição e 2 intervalos de 10 minutos ou 15 minutos, dependendo do cliente, para você ir no banheiro, para você dar uma espairada, fumar um pouco. Então, assim, somando isso aqui, a sua aderência é 85%, 86%. Ok? Ah, tá bom. É impressionante. Quando você explica, e fala mais, e você não pode faltar. Você tem que ter o seu presenteísmo, a sua assiduidade, ela tem que ser 99,9%, porque você tem que chegar um pouquinho, uns 5 minutinhos antes, 2 minutinhos antes, só para você chegar, se ambientar e estar no horário certinho, você já está ali pronto para trabalhar. Então, assim, e é impressionante. Quando a gente tem essa conversa com os adultos e mostra como faz, qual a dificuldade de você chegar no teu horário? É sair no horário certo, chegar no horário certo. Qual a dificuldade de seguir esses procedimentos? Vamos fazer junto? Vamos lá, vou fazer em você. Opa, passei aqui o... entendi. Qual a dificuldade de fazer essas perguntas para a pessoa? E quando você faz isso, é impressionante. A revolução, revolução é uma palavra que eu não gosto, porque destrói para construir. Mas a evolução. A evolução é absurda. Porque o cara, ele tá assim, poxa, agora eu sei o que espera. Se eu fizer isso aqui, do jeito que você me pediu, eu vou ter meu emprego tranquilo aqui? Sim, você vai ter seu emprego tranquilo. E aí, como ir mostrando de que ele tá fazendo aquilo? Porque às vezes tem a questão de que a pessoa entende que ela tá fazendo e o gestor entende que não. Ok, quem vai dizer quem tá certo e quem tá errado são os resultados, né? É isso. Beleza. Mas como fazer, então, tanto o gestor quanto o gerido visualizarem o resultado, aí você e terem também, assim, não só a curiosidade, mas terem o hábito de olhar o resultado, né? Aí a palavra é hábito e está associado ao ritual de acompanhamento. Tá. Os nossos supervisores, por exemplo, eles recebem 2 vezes por semana todos os KPIs dos seus funcionários. E aí eles ordenam por quartis. Tá. Quem está em primeiro quartil é o cara top performance. Quem está em último quartil, quarto quartil, é a pessoa que ele vai ter que trabalhar mais intensamente. E aquele negócio, quando você começa a medir, é impressionante. A diferença do desvio padrão do primeiro quartil para o quarto, ele diminui. Não porque o cara do primeiro quartil não consegue porque passar de 100%. Sobe. O de baixo sobe muito. Que é o ideal, né? E aí você, quando começa a ter entre o primeiro quartil e o terceiro quartil um desvio de no máximo 30% da sua média, faz parte do jogo. pessoas são diferentes. Então são diferentes e a gente tem que respeitar isso. O duro é quando você começa a ter dispersões muito grandes, né? De 100%, 200%. Aí requer que falta muito trabalho, mas é lindo a gente conseguir colocar isso e passar para a pessoa. E o que acontece? E quando você dá o feedback tem que ser dado pessoalmente, a pessoa fala, olha, não tá legal, lembra que a gente combinou que você não podia atrasar? Você chegou atrasado 10 vezes esse mês. E a periodicidade desse feedback? Depende Depende da performance, mas pelo menos uma vez por mês o supervisor tem que falar com a pessoa, e, no mínimo, e falar assim, geralmente o cara de primeiro quartil, ele é bem desassistido, porque ele vai muito bem. Tá. Ele entende, ele conversa. Treinamentos a gente tem que fazer, em média, 2, 3 por mês. Mas o acompanhamento, assim, quando está em problema, aí é semanal. Os feedbacks, a correção de rota. Depois que corrigiu a rota, aí a gente começa a falar de coisas novas. E assim, você tem ideia, eu não gosto de contratar gente do mercado.
Tá. Não é que é uma questão de preconceito. Não, não é. Já contratei. Eu tenho um gerente nosso hoje, o Washington, ele veio do mercado. Mas eu gosto muito de tentar primeiro olhar dentro de casa. Tá. Que nem agora, a gente acabou de fazer 2 remanejos, né? Uma pessoa, um baita profissional, sensacional, a pessoa vinha performando muito bem, o mercado levou. Foi para trabalhar com um amigo do segmento. É da vida, fico feliz. Quer dizer que a gente está exportando talentos. Isso é muito bom. Eu precisei colocar uma pessoa no lugar. O que eu fiz? Eu sempre também tenho o número 2. Quem é a pessoa para assumir automaticamente? Então, a pessoa saiu hoje, amanhã já assumiu uma outra pessoa. E vai performar igual. Legal. Aí teve um outro profissional, que eu gosto bastante dele, mas aquele negócio, era um goleiro tentando jogar como atacante. A pessoa era esforçada, até via que ela lutava, tal, mas não conseguia chegar do outro lado. Aí eu olhei, pô, você está no lugar errado. Tirei ela da operação, coloquei em outra área. Tá lá, feliz da vida, performando muito bem. Ou seja, o líder tem que ter essa sensibilidade. E, de novo, para mim, o projeto a qual eu estou inserido, ele é soberano sobre as minhas próprias vontades. Então, assim, eu não tomo decisão pautado em pessoas. Eu tomo decisão pautado em performance, em resultados. Porque, para mim, pessoas o projeto... falam no quesito pessoal, né? Tipo assim... é meu amigo. E essa é uma outra coisa. Eu não tenho amigos no trabalho. Não é nada pessoal, de verdade. É que eu não quero ter vínculo. Porque eu não quero que isso atrapalhe a minha tomada de decisão. Porque, às vezes, isso atrapalha. Pô, a esposa... mas a esposa do outro... Então, para não ter esse tipo de problema... eu vou olhar... Não que deveríamos ter isso, porque as pessoas teriam que entender o profissionalismo, mas não é assim, mas sabemos que não é tão simples assim. Não é assim. Então, a forma que eu encontrei de engajar e fazer o comprometimento das pessoas é fazer com que os resultados cheguem a ela e que elas tenham um propósito. Porque depois, não fiz, não entreguei, continuei fazendo bobagem, te treinei, te expliquei, te sinalizei. Isso quer dizer que o teu perfil, ele não está aderente a essa escopo, a essa função. E aí, é nada pessoal, a vida vai seguir. Sim. Vamos e às vezes tem a questão de ele, às vezes, não está performando ou não entregou dentro do seu negócio, às vezes, da forma que você vai fazer. Às vezes, num outro lugar, numa outra coisa, ele pode performar. Acaba acontecendo às vezes, Adalberto. Às vezes, as coisas acontecem, é um livramento. Porque as pessoas estão infelizes. E eu falo também isso muito na minha equipe. Cada dia de vida cada dia que você vive é um dia menos de vida que você tem. Nós não temos tempo para ficar sofrendo. Verdade. Nós não temos tempo para fazer o que nós não gostamos. Sim. Não dá. Sim. Porque a idade passa de um jeito veloz. E aí vai chegar um determinado momento na tua vida, você vai olhar para trás e vai falar assim, puta, o que eu construí? Qual é o meu legado? Qual é a minha obra? Puta, eu fiquei sofrendo, eu fiquei reclamando. Então, assim, às vezes as decisões têm que ser tomadas e às vezes nós, como líderes, temos que ajudar essas pessoas a tomar essa decisão. É fácil. Num primeiro momento parece ser uma coisa difícil, mas depois... É aquilo que vai fazer ela se achar, né? Se achar. Verdade. Por mais que às vezes ela nunca enxergue isso. Exato. Mas ok. Não, já aconteceu. Eu já tive pessoas que já chegaram para mim, Adalberto, falaram assim, olha, você estava certo. Não é essa empresa. Eu era infeliz aqui no telemarketing. Mas olha, eu fui para eventos, me achei, Wanderson. É isso. Estava no lugar errado. O que eu precisava é ela entender que não... Eu falei isso muitas vezes. Você está no lugar errado. Você é uma excelente pessoa. Só que você está fazendo uma... Você não é atacante, você é goleiro. Então vai trabalhar no gol, que você vai jogar bem lá. Ou ao contrário, você não é goleiro, você é atacante, você está no lugar errado, meu filho. Perfeito, concordo bastante que esse é um papel do líder, estar sempre antenado. Dá um oi para a galera que está assistindo a gente no chat aqui. Professor Anderson Maia, manda um abraço para o Anderson, falando aí que o Anderson é um super profissional, com super conhecimento, com uma humildade fora da curva. Bacana, legal. Maia se acompanhando a gente. A Eleni, o Neves da Heineken está lá acompanhando a gente. Um abraço, Neves. Grande Sérgio Neves. Turisco da BHC, o Gabriel Mendes também da BHC, o Ronaldo Santos, Fabiano Lebreton, o Henrique Bittencourt, o Demarque da Clearzone lá, Ribeirão Preto, a Nájela Colombo, minha noiva. Um beijo para você, amor. Eitan Magal, grande mestre Eitan, que honra tê-lo acompanhando aqui. Super parceiro Zé Roberto da Techboard, o Leilson Lopes, o Johnny Kleber. Fala, Johnny Bigudo, que bom você acompanhando aqui. O Nicolau Ramalho, parceiraço. Samuel Ferreira, o Adalberto Fonseca, meu pai, certeza que é só para te ver. Falo sempre essa piada, o pessoal já encheu o saco dessa piada. O Alexandre Fontolan também acompanhando a gente. Muito bom ter todos vocês aqui. Wanderson, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo e, cara, daria pra gente ficar aqui horas ainda, mas legal, foi bate-papo sensacional, que vai sair muita coisa daqui, não tenho dúvida nenhuma. Eu queria só que você falasse um pouco,
E aí depois, se você quiser já emendar nas suas palavras finais aí, a gente falou de olhar resultado, métricas, os KPIs, né, o PDCA e tudo mais. Agora sobre processos, né? O quanto processos tem a ver com isso, ou atingir os resultados precisa de processo. Qual a visão do Wanderson para processo? Como que você trabalha com processo? Como coloca, lógico, de forma muito resumida, porque isso daria no mínimo outro programa. Mas fala um pouquinho aí de processos. Então, no PDCA, eu ainda não falei do último então vamos falar da última etapa. Vamos falar. Não, que tem tudo a ver. Boa. Porque o PDCA, a palavra A vem de action. Legal. Ou seja, não bateu, a coisa não aconteceu, eu preciso agir. Então, ela vira isso. Mas quando você atinge, fiz tudo certinho, planejei, executei, controlei e a coisa aconteceu. A letra A do PDCA, ela vira S. Standardization. Pronto. Eu criei o padrão. Eu criei o processo ideal de como as coisas têm que ser. E como é que é o processo ideal? Qual é o procedimento? Ou seja, como é que eu peço férias? Qual é o procedimento? Como é que eu faço um atendimento numa recepção? Está lá escrito. Baseado como é que no que deu certo. No que deu certo, é isso. As pessoas às vezes olham os processos das empresas, e aí até um pouco antes do programa eu estava comentando aqui com o Wanderson sobre, na BHC a gente tem lá um manual de processo, e às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer a galera comprar essa ideia, porque entende como algo burocrático e não como algo que deu certo, que é o que você falou, é o A se transformando em S, né? Exato. Então assim, o processo é muito importante, porque assim, imagina o seguinte, vamos imaginar uma montanha, ok? Eu estou aqui embaixo na montanha. Quando eu não tenho processo, eu vou colocar 10 pessoas para chegar naquela montanha. Você vai ver que a maioria fica no meio do caminho. Verdade. Não consegue. Mas alguém consegue. Aí começa... Aí o que você tem que fazer? O que essa pessoa fez de certo? Como é que ele fez para chegar lá? Esse é o processo. Aí você fala assim, vamos supor que de 10, só um chegou. Os outros 9 não. Aí você mapeou o processo. O que esse cara fez de certo? Ele foi por aqui, ele virou à esquerda em tal momento. Aqui, descansou aqui, acelerou ali. Então, aí você mapeou. Aí você pega esse processo desenhado. Então, assim, para quem não gosta de seguir processo, fica a dica. Aí você pega essas 10 pessoas, as 9 pessoas que não passaram e fala assim, você vai fazer exatamente o que está nesse processo. E vê no que vai dar. E vê o que vai dar. Sabe o que acontece? Os 9 chegam lá. Top. Ou seja, essa é a beleza do processo. Ele é lindo e assim, e você evita erros, e aí é uma outra coisa. E quando você tem o processo, lembra daquela gestão de altos e baixos? Ele faz você ficar muito só no alto. E o que é legal, quando você roda isso, que nem na Fórmula 1, a Fórmula 1 é tão competitiva que para você largar no grid, o tempo do primeiro colocado não pode ser igual, inferior. O último colocado não pode ter um tempo inferior a 7% do tempo do primeiro. Verdade. Olha o nível de competição que é. Imagina hoje numa escola, você fala assim, se alguém tirar 10, a nota para passar de ano é 93, é 9,3. Miguel, você consegue imaginar? É isso. É isso. Exatamente. E quando você tem esse processo mapeado com excelência, o que vai acontecer? A maioria vai puxar o 10. Então, em resumo, finalizando aí o giro da governança, da gestão orientada a resultado e usando o PDCA como base, como método, a padronização, ela vem para aumentar a eficiência e para garantir estabilidade na sua governança. Sensacional. Galera, aula, verdadeira aula, o Wanderson deixou pra gente aqui hoje, tenho certeza que todo mundo que tá acompanhando, cara, sai muito mais inteligente do que a gente começou, não tenho dúvida nenhuma, e esse episódio fica aqui gravado, aqui dentro do canal, no YouTube do CT Hub, você tem a playlist do Integrando, você tem todos os episódios, esse aqui que é o 116º, vai estar lá também, o Thiago Coutinho, o Wander Puveia também passaram por aqui. O Walter, desculpa. Wanderson, cara, mais uma vez, obrigado imensamente por ter topado o convite, pelos ensinamentos, sensacional conteúdo. Bom, deixa pra galera, quem quiser falar com o Wanderson, entrar em contato com o Wanderson, falar com a G4S, como que o pessoal te encontra? Então, o jeito mais fácil é mídias sociais, né? Legal. Eu tenho o LinkedIn, como todo mundo tem, lá tem todos os meus contatos. Legal. Claro, eu não olho toda hora, tá? Até porque eu não tenho meta de quantos posts, de ficar lendo o LinkedIn toda hora. Mas sempre que é possível, eu dou uma olhada, principalmente finais de semana. Então, assim, às vezes eu demoro para responder, mas costumo responder. Claro, infelizmente o LinkedIn hoje vira muito uma coisa comercial, né? Tem muita gente querendo te vender produto propaganda, que não é o que eu quero, né?
Mas, no geral, o LinkedIn é um bom canal. Lá tem meu contato, lá tem até meu celular, se necessário. Legal. Eu funciono bem no WhatsApp. Mas, de novo, se é para tirar dúvida, para falar, isso eu tô super topo. Para vender, não sei o que lá, eu só peço assim, não usa para essa finalidade, porque tem os canais corretos, e não sou eu que decido alguns produtos, né? Sensacional. Mas tá lá no LinkedIn, pode me procurar lá e mandar mensagem. Legal, muito bom. O Thiago Rafael também passou por aqui. Galera, obrigado pela audiência, obrigado por ter acompanhado. Lembrando, Integrando a Segurança, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, aqui no canal do CT Hub. Mais uma vez, obrigado, Wanderson. Obrigado. Um abraço, galera. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.